As forças de um desejo são mais fortes que eu. A dor e o fracasso me trancaram no breu. Traga de volta a luz e me devolva o caminho da cruz. E então serei digno de entrar de novo em tua presença. E então serei digno de ser chamado de teu filho. E então serei digno de entrar de novo em tua presença. E então serei digno de ser chamado de teu filho. Perdão, Senhor. Amém. Quero convidar nesse momento Pastor William. Pastor William, que aceitou o convite de estar conosco nesta semana. Pastor William está vindo da cidade de Sinop, é isso ou você já mudou? Está lá ainda, né? Então, tá bom. Pastor William mora lá na cidade de Sinop, lá no interior do Mato Grosso. Um grande abraço para você, o pessoal de Sinop que está acompanhando a gente, o pessoal do Mato Grosso. Um grande abraço para todos vocês que estão acompanhando a gente aí pela televisão, pela internet, melhor dizendo. Talvez você vai assistir esse programa daqui a alguns dias, mas que o Papai do Céu esteja tocando o seu coração. Pastor William, obrigado por ter aceito o convite e que Deus use suas palavras, use tudo aquilo que você tem para trazer para a gente, para transmitir para o nosso coração durante toda esta semana. Seja bem-vindo, pastor. O IABC agradece o convite, por ter aceito o convite de estar conosco aqui. Obrigado, pastorzão. Boa noite para vocês. Ele me colocou numa roubada agora. Vou explicar por quê. Eu não tenho nada para trazer. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu vou pregar, eu peço a Deus que eu seja simplesmente um canal. E a etimologia da palavra canal é cano. E um cano, quanto mais vazio, mais eficiente ele é. Quando ele estiver meio cheio, quando ele tiver muita coisa, ele entope, corta aqui, joga aquele pedaço fora e coloca outro vazio. Hoje eu quero estar aqui vazio, apesar de estar apreensivo, porque é um grande desafio para qualquer pastor desenvolver ou ser um instrumento nas mãos de Deus durante uma semana para um público tão bonito e especial igual são vocês. Quer dizer, tão bonito e tão assim bacana igual vocês. Mas fico feliz por estar aqui. Trago uma saudação a cada um de vocês, a minha esposa que está acompanhando pela internet. Te amo bastante, viu? Não, nessa aqui. Te amo muito, viu? Tá bom? E as minhas filhas também que estão acompanhando. Eu tenho 2 filhas, a Hannah e a Radassa. A Hannah vem para cá no ano que vem. Eu queria mostrar uma foto, mas aí ela disse, não faça isso. Eu falei, tá bom, para não ter atrito lá em casa eu não vou mostrar.
Tem um dia que ela não vai estar assistindo, aí eu mostro, tá bom? Eu estou feliz por estar aqui com vocês e gostaria de dizer a vocês o seguinte: que privilégio vocês têm de estar num colégio como esse, com tanta música, um louvor lindo, o pessoal que canta pra caramba. Quando falo em cantar, eu digo a vocês de coração, eu tenho uma inveja santa, sabe? Porque eu passei 6 anos no colégio interno, e os 6 anos que eu fiquei no colégio, eu passei os 6 anos fazendo teste para o coral, e nem para o coral eu passava. E aí eu disse, poxa, nem para o coral, mas tudo bem, quando eu for pastor, eu vou ser o pastor, aí eu vou cantar na igreja, quero ver quem vai falar alguma coisa. E aí, dito e feito, terminei meu curso de teologia, fui para a minha igreja, fui ser pastor, e aí eu falei, agora eu sou o pastor, eu vou cantar. E aí eu cantei no sábado, na quarta-feira eu fui transferido. Aí eu cheguei à conclusão que o meu ministério do louvor encerrava naquele dia. Vocês que cantam aí bastante, aproveite esse dom que Deus deu para vocês. Mas eu sei que quando chegar no céu, eu serei transformado. Então lá eu vou cantar bonito. Abra sua Bíblia, no livro de Jó, capítulo 1, verso 1. Aí você diz assim, mas peraí pastor, logo o livro de Jó vai começar com Jó? Nós vamos começar com Jó. Durante toda esta semana, a cada dia, nós vamos não destrinchar, mas nós vamos analisar alguns aspectos da identidade de alguns personagens da Bíblia. A cada dia, um. E a cada dia nós vamos pegar um aspecto da identidade de alguns homens ou mulheres, que foram especiais instrumentos nas mãos de Deus, e por que eles tiveram a identidade ou as digitais que deixaram. Mas antes de lermos, eu quero convidar você a fechar os olhos mais uma vez. Feche os seus olhos. Você que está em casa, feche os seus olhos também. Grandioso Deus e Pai, que o Senhor, ó Deus, seja o mensageiro desta noite. Que o Senhor venha falar a nós. Que o Senhor venha falar através do seu servo. Clamamos em nome de Jesus. A minha Bíblia diz assim, ó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos os homens do Oriente. Esses versículos, esses primeiros 3 versículos do livro de Jó, descrevem quem era Jó. O livro de Jó é um livro diferente de todos os outros. Por quê? Porque o livro de Jó, ele é o primeiro livro de um compêndio de livros que são conhecidos como livros poéticos, que foram escritos no formato de poesia. Quem adora poesia, adora esses livros. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. O livro de Jó, porém, ele é um livro escrito em poesia, porém, os 2 primeiros capítulos do livro de Jó não foram escritos em poesia. Eles foram escritos em prosa, ou seja, uma narrativa. O livro de Jó é um dos mais questionados, porque ele pega a identidade de Deus e coloca em cache. Como pode um homem que decide servir a Deus, um homem que decide fazer a vontade de Deus, simplesmente Deus permitir que tanto problema, tanta dificuldade vá para a vida dele? E esse livro é questionado por isso. Mas eu gostaria de analisar um pouquinho a vida desse cara. Esses 3 primeiros versículos descrevem quem era Jó. Primeiro, aqui diz assim, ó, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, a religião de Jó, temente a Deus e se desviava do mal. A religião, porque íntegro e reto era a fé de Jó. Aí depois descreve a família de Jó, diz assim, ó, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Depois descreve as posses de Jó. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. Tinha muita coisa.
E depois descreve a influência de Jó. Aqui diz assim, ó: de maneira que este homem era o maior de todos os homens do Oriente. Primeiro descreve a fé de Jó, a religião de Jó, depois descreve a família dele, descreve os bens que ele tinha e a influência de Jó. Você percebe que Deus, ele coloca uma ordem de prioridade: a fé, a religião, a família, os bens e a influência. Nós pegamos esta ordem de Deus e fazemos assim, ó, tchum. Sabe por quê? Nós invertemos. O que é prioridade para Deus não é prioridade para mim. O que é prioridade para mim não é prioridade para Deus. É simples. Você percebe? A influência vem por último, as posses penúltimo, a família, mas o primeiro ponto: fé e religião de Jó. Mas vamos em frente. O livro de Jó, ele vem narrando aqui no verso 6 um acontecimento incrível. Verso 6 do capítulo 1, olha o que diz aqui, ó: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha aqui para mim, esse momento aqui, esta reunião celestial, não aconteceu no céu propriamente dito, no tabernáculo de Deus, aonde Deus habita, porque a partir do momento em que Satanás foi expulso do céu, o Apocalipse diz isso, o livro de Isaías e o livro Grande Conflito narra que Satanás não teve mais autorização para entrar no céu. Então Deus, ele se reuniu em algum lugar, em algum desses planetas habitados, sabe onde ele tem uma casa de campo e tal, sabe, um resort lá, que ele foi passear lá, e aí reuniu aquela turma dos representantes dos planetas habitados, e aí disse: ó, nós vamos fazer um passeio num resort bacana que tem lá no planeta tal, ele falou o nome, e todo mundo foi para lá, e no meio foi Satanás. Se existe um negócio que incomoda, é você organizar uma festa e ir o tal do penetra. Penetra de festa, ele sempre incomoda. Ele quer sentar lá na frente, ele quer pegar o primeiro salgadinho, ele reclama do suco, ele fala mal do refri, ele é terrível. E Satanás foi sem ser convidado na festa que Deus organizou. Penetra é terrível. Eu me lembro que uma vez eu ouvi uma história de um camarada que organizou uma festa, e tinha tanto penetra na festa, que ele não se conteve. Foi lá na frente, pegou o microfone e disse: olha gente, é o seguinte, eu gostaria de fazer um pedido a vocês, que todos os convidados da noiva fossem para esse lado, e aí os convidados da noiva foram levantando, foram para o lado, e todos os convidados do noivo foram para o outro, e aí dividiu assim o salão todinho, ficou uns gatos pingados no meio, e ele falou assim: pois é, isso aqui não é uma festa de casamento, é uma festa de aniversário. Então, todos os convidados do noivo e da noiva podem sair. Penetra, ele incomoda, e Satanás, ele foi de penetra. Ele foi de penetra na festa de Deus. E Deus, vendo Satanás, ele foi ao encontro de Satanás. Olha o que diz aqui, ó. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás estava por lá e Deus foi andando entre aquela turma toda e se deparou com Satanás e disse: de onde vem? No ano passado, eu estava em Alta Floresta, quando terminou o período letivo das minhas filhas. E a minha esposa, lá no finalzinho de novembro, junto com elas, viajaram para São Paulo, lá para a casa da minha sogra, e eu fiquei trabalhando até o dia 20 de dezembro. E quando terminou meu período de trabalho, veio as férias, e eu fui para Cuiabá de carro, cheguei lá, larguei meu carro, e peguei um ônibus para São Paulo. Eu cheguei, entrei no ônibus, cheguei cedo, sentei mais ou menos no meio do ônibus, várias cadeiras para frente, várias para trás, fui um dos primeiros a sentar, e aí começou a entrar gente, foi entrando, e aí sentou um casal bem na minha frente, um casal já idoso, e aquele senhor, sabe aquela pessoa que fala bem alto, que o ônibus todo ouve, e o cara falava alto e tal, e não sei o que, e perguntava um negócio para a esposa, perguntou um negócio para a pessoa da frente, foi perguntando, de repente ele virou para trás e olhou para mim e disse: você vai para onde? Eu falei: eu vou para São Paulo. Você vai fazer o quê? Eu estou de férias. Férias de quê? Eu sou pastor. Quando eu disse que eu era pastor, o cara: de qual igreja? Eu falei: Adventista do sétimo dia. Aqueles preguiçosos que guardam o sábado. Quase que eu disse que era.
E aí o cara disse assim, e ele fazia tanta pergunta, que não dava tempo de eu responder as perguntas. Quando ele fazia uma pergunta, eu ia articular a resposta, ele já vinha com outra. Quando ele fazia outra pergunta, e ele, a igreja de vocês guarda o sábado? Guarda. E por quê? E aí quando eu começava a explicar, e a imortalidade da alma? E ele foi perguntando. E o ônibus todo foi fazendo assim, ó. Foi encolhendo, e o povo foi vendo aquele cara massacrar o pastorzinho. Sabe como é que é? Porque eu não sou igual o Leandro Quadros, né? Que o cara pergunta e ele tem a resposta. Eu tenho que buscar a ajuda dos universitários, tenho que ver minhas anotações, tenho que fazer uma oração antes. Sabe como é que é? E aí o cara foi massacrando, e o ônibus foi encurtando, e a turma foi... E eu fui... né? E o cara tal, e perguntando, e pergunta, e quando eu ia responder uma pergunta, ele já soltava outra. E no meio desse processo todo, eu me lembrei de uma coisa que eu ouvi de um professor quando eu estava lá no colégio ainda. O professor disse assim, olha, todas as vezes que você for discutir um assunto, seja ele um tema da Bíblia ou não, você sempre tem que ter a alça da panela na mão. E eu fiquei, como assim a alça da panela? Quem faz as perguntas é você. Quando a pessoa quiser tomar a alça da panela, ele tem que queimar a mão dela. Porque quando você está fazendo a pergunta, você tem o domínio da discussão. E o cara estava fazendo as perguntas, e ele estava me sufocando. De repente, quando ele parou para respirar, eu virei e falei, e o senhor acredita em quê? Quando ele parou para pensar na resposta, eu tomei o cabo da panela. Falei, agora quem faz as perguntas sou eu. Quem fez a primeira pergunta aqui? Olha aqui, ó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Deus, sendo onisciente, fez a primeira pergunta. E Satanás, tentando tomar a alça da panela, sabe o que ele fez? Ele tentou desequilibrar a Deus. Ele fez o seguinte, sabe qual foi a resposta? De rodear a terra e de passear por ela. Sabe o que ele queria dizer? Sabe quando você passa um ano inteiro juntando dinheiro para comprar um celular, um iPhone 6 Plus, sei lá, não sei o que lá? E aí você vai e compra o seu celular, e aí você precisa de uma grana, você vai do seu melhor amigo e diz, cara, compra um celular, e eles, claro que eu compro, semana que vem eu te dou o dinheiro. Passa uma semana, um mês, 2, 3, um semestre, e nada dele te dá o dinheiro. Você encontra ele aí no meio das alamedas do colégio e diz, e aí, tudo bem? Ele no celular, tá, tudo bem, no teu celular, que você que pagou. Satanás fez a mesma coisa, ele tentou tomar a alça da panela, sabe como? Dizendo assim, eu estou usufruindo da terra que você criou, e agora eu mando nela. Só que Deus, sabendo da situação, sabe o que ele fez? Outra pergunta. Olha o verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observastes meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e o quê? Que se desvia do mal. Espera aí, cadê os bens de Jó? Cadê a autoridade de Jó? Cadê a influência do cara? Cadê aquele monte de gente que ele tem, aquele trocentos grupos do WhatsApp? Cadê aquele monte de gente que segue o cara no Twitter? Cadê aquela galera toda do Face? Tudo isso Deus deixou de fora quando ele resumiu a identidade de Jó. No final, a identidade de Jó era íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Sabe o que é isso? Eu vou explicar para você. Sabe o que é integridade? Integridade é o que você é em relação a Deus, a sua relação com Deus, a sua intimidade com Deus, a sua comunhão com Deus. Ninguém vai conseguir ser extremamente íntegro ou ter uma integridade plena se você não tiver uma relação íntima com Deus. Isso é integridade, é a sua religião pessoal, é você e Deus. Sabe o que é retidão? É você do lado de fora, a religião do lado de fora. Sabe quando alguém diz assim, pastor, eu não ligo para o que os outros pensam,
Eu não ligo, eu não estou nem aí para que os outros pensem. O que importa é o que eu penso. Mas Deus se importa com isso, porque Deus se importa com aquilo que nós somos do lado de fora, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós vestimos, com o ambiente que nós andamos, com os amigos que temos, com as coisas que fazemos. Isto é retidão, e Deus se preocupa com isso, e isto é muito importante para Deus, por isso Ele colocou aqui. Isto é uma religião importante para Deus. O terceiro item é temor do Senhor. Tem gente que diz assim, mas esse temor é ter medo de Deus. Eu estou com medo, eu tenho medo. Não é isso. Temor do Senhor é reconhecer que Deus é Deus como Criador. Que Deus é o nosso Senhor e mantenedor, e reconhecer o lugar de Deus e reconhecer o meu lugar. Temor do Senhor é totalmente oposto daquilo que um cidadão que está lá em Brasília faz, um tal de Jean Charles, já ouviu falar desse cara? Que tenta deturpar tudo que envolve o nome de Deus, que propõe que o texto bíblico precisa ser revisto, porque ele não se encaixa aos padrões ou os valores que nós carregamos hoje. Isto é a ausência do temor do Senhor. Sabe qual é o que significa desviar-se do mal? Desviar-se do mal eu vou te explicar. Desviar-se do mal é isso aqui, ó. Aqui você está na luz. Sabe o que é estar na luz? Andar com Deus, comungar com Ele, orar e tal, estudar a sua lição, buscar a Deus. Aqui é nas trevas. Sabe o que é o máximo daquela bagaceira? Tudo que você imagina de ruim é aqui, ó. Tudo que é de ruim, tudo que você está aqui. O que Deus espera é desviar-se do mal, é nós nos mantermos aqui na luz, e nunca aqui nas trevas. Mas você sabe qual é o grande problema nosso? É que a gente não quer ficar nas trevas, também não luta para ficar na luz. Sabe onde é que a gente ama ficar? Aqui no meio do caminho. Sabe aquela penumbra, aquele negócio no meio do caminho assim, ó? Nem é luz, nem é trevas. A gente quer ficar o mais perto possível do pecado, sem pecar. Sabe como é que é? Pastor, aquelas perguntas assim do tipo, pastor, é pecado eu usar tal roupa assim? Não, é só porque, sabe como é que é? Não, eu quero ficar o mais perto. É pecado se eu ouvir tal música assim, ou se eu for em tal lugar de tal jeito, ou se eu fizer tal coisa. Vem cá, até que ponto é pecado o namoro, aquele esquema do namoro, sabe? Até que ponto é pecado? A gente quer ficar o mais perto possível do pecado, sem pecar. E Jó, ele tinha uma identidade que dizia, desviar-se do mal, o mais longe possível do pecado. Jó, ele trabalhava com a possibilidade de pecar. Quer ver? Olha o que diz aqui, ó. Capítulo 1, verso 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus, aonde? Talvez eles tenham pecado no coração, e se por acaso, talvez eles pecaram no coração, eu já vou entrar e já vou resolver o problema. O que Deus está querendo dizer a você, querido jovem, é que você precisa ficar o mais longe possível da possibilidade do pecado. Não é ficar ali pertinho, curtindo, sabe aquele negócio, pastor, será que, e não sei o que e tal. Não, é ficar o mais longe possível da possibilidade. Aí Deus está começando a colocar uma identidade diferente, porque Ele diz assim, ó, observaste meu servo Jó? Sabe o que Ele quer dizer com observar? Observar significa que
Deus estava utilizando um termo que naquela época os exércitos utilizavam quando iam invadir uma cidade. Quando uma cidade ia ser invadida, o exército inimigo chegava, sitiava a cidade, e eles cercavam e ficavam ali uma semana, 2, 3, um mês, um ano às vezes, cercando a cidade. E eles ficavam ali observando, buscando uma brecha, uma fraqueza em uma porta, uma fraqueza na muralha, para que eles pudessem entrar. E Deus estava virando para Jó e para Satanás e dizendo assim: observasse meu servo Jó? Sabe o que Satanás respondeu? Nada. Porque ele realmente havia cercado Jó, e havia tentado buscar um meio de entrar na vida de Jó, mas ele não encontrou nenhuma brecha. Quais são as brechas que você tem dado a Satanás? Quais são as brechas que você tem aberto para que ele entre e trabalhe em sua vida? Quando foi a última vez que você tentou ficar o mais perto do pecado sem pecar? Quando foi a última vez que você tentou sentir o gostinho do pecado, aquela coisa que parece que gera uma adrenalina, um negócio? Quando nós estamos muito perto do pecado, nós estamos abrindo uma brecha. E se existe uma coisa que o inimigo nunca vai deixar de fazer, é observar, observar e observar, para encontrar uma brecha e entrar na tua vida. Durante 12 anos, eu fui pastor no Nordeste do Brasil, naquela região Nordeste. Durante 12 anos eu tive que dedicar o meu ministério para uma luta assim, muito grande, porque foi um ministério muito duro. Sabe, eu tive que morar em alguns lugares assim difíceis. Eu morei em Salvador, eu morei em Aracaju, morei em Natal. Sabe o que é? Todo dia você acordar na beira da praia, sabe como é que é? Ter que caminhar na praia. Eu fiz até aula de surf. Sério. Foram 12 anos assim sofridos, não foi fácil para mim. Na beira da praia, durante 12 anos lá, aquela coisa difícil e tal, mas eu resisti, estou aqui inteirão. E depois desses 12 anos, eu fui chamado para a minha terra de origem, que é o estado do Mato Grosso, eu sou de lá. E aí, é interessante que eu fui para a cidade de Sinop, ser pastor lá, e no início do ano passado, eu ia quase todas as semanas, eu ia a Cuiabá, são 500 quilômetros de distância. Eu ia a Cuiabá para participar das reuniões lá do escritório e voltava. Toda semana tinha uma reunião que eu tinha que estar lá. E eu me lembro que eu passei um dia inteirinho em uma mesa administrativa do campo da associação. Quando terminou a reunião, eram umas 6 horas da tarde, eu passei na casa dos meus pais, que eles moram lá em Cuiabá. E aí eu jantei com os meus pais, tomei um banho, troquei de roupa, e quando foi umas 9 horas da noite, eu falei para o meu pai: pai, eu vou embora para Sinop hoje. Isso era 9 horas da noite, são ainda 500 quilômetros de distância. Ele disse: você que sabe. Eu ainda enrolei ali mais um pouquinho, foi umas 10h30 que eu fui sair. Por quê? Porque era o auge do período da safra, da colheita de grãos, de soja. Então são muitos caminhões, aqueles caminhões enormes na estrada, para lá e para cá, e eu sei que por lei aqueles caminhões têm que parar à noite. Então eu imaginei, bom, eu vou à noite, não vai ter aqueles caminhões todos na estrada, vai ser mais fácil para mim. Perfeito. Quando eu peguei a estrada, que eu andei os primeiros 10 quilômetros, eu percebi que a minha teoria estava furada. Teve um acidente, os caminhões passaram o dia todo parado, e a polícia rodoviária liberou aquele monte de caminhão para andar a noite toda. E estava chovendo, o asfalto super ruim, quando os caminhões passavam por mim, não vinha aquele spray de água, vinha aquele spray de lama, e o limpador do carro desesperado, para conseguir dar conta. Eu fui indo devagar, andei a primeiros 100 quilômetros, andei os primeiros 200 quilômetros, e lá numa altura da estrada, eu vi um cara na beira da estrada pedindo carona. Isso já era 1h, e o cara pedindo carona, e você sabe, você com o farol baixo, luz baixa, a distância diminui, e você tem uma fração de segundos para decidir se você para ou se você não para. Eu, quando estava no colégio, eu pegava tanta carona, que eu já tinha uma plaquinha com destino para onde eu ia. Então eu sempre dizia,
quando eu tiver um carro, eu vou dar carona. Quando eu tiver um carro, eu vou dar carona. Desde que seja possível, claro, né? Eu vou dar carona. Até que um dia eu estava voltando de Minas para São Paulo, de um estágio. E aí eu dei carona para um rapaz, ele entrou no carro, ele perguntou o que eu fazia. Eu falei, eu sou estudante de teologia e tal, não sei o quê. E aí eu virei para ele e falei, e você faz o quê? Ele falou, de verdade mesmo? Eu falei, é. Ele falou, eu roubo o carro. Eu segurei o volante assim, ó, bem firme, falei, ai Senhor. Aí o cara virou e disse, não, fica tranquilo, teu carro não se encaixa ao perfil dos carros que eu falei, poxa vida, né? Nem para roubar o meu carro servia. E o pior é que o cara foi comigo até São Paulo, e foi a viagem mais longa da minha vida. Mas mesmo assim, eu disse, eu vou dar carona. E quando eu vi aquele cara, 1h, na beira da estrada pedindo carona, eu encostei o carro, na chuva. Abri o vidro do lado de lá, o cara abaixou, olhou e disse, rapaz, você parou? Eu falei, parei. Aí ele disse, olha, eu acabei de perder o controle do carro aqui num buraco, e eu saí da estrada e meu carro tombou, está lá embaixo no barranco. Mas eu estou bem, você me dá uma carona? E falou o nome da cidade. Aí eu falei, eu estou indo para frente ainda. Ele falou, tá bom. Ele foi lá, caçou a mala dele no meio do mato, que tinha sido arremessada, pegou, colocou no banco de trás do carro, sentou ali do meu lado e nós fomos conversando. E conversando, até que uma hora ele disse assim, agora eu sei por que você não tomba o carro também, você anda tão devagar. Ele estava incomodado, né, que eu estava indo devagar. Até que nós estávamos chegando em uma cidade chamada Lucas do Rio Verde. E lá uns 30 quilômetros dessa cidade, aí eu vi um outro cara na beira da estrada. Isso já era umas 2h e o cara pedindo carona. Ele olhou para mim e disse, você não vai parar, né? Eu falei, ninguém mandou você entrar no meu carro. E eu parei. Aí o cara disse assim, amigo, eu estava vindo, eu perdi o controle, ó, meu carro saiu da estrada, está lá no meio da soja, na lama, atolado. Você me dá uma carona até a cidade? Dou. Esse cara que estava no banco da frente foi para o banco de trás, e esse segundo entrou e sentou do meu lado. Ele fechou a porta, abotoou o cinto, e quando ele abotoou o cinto, esse cara começou a chorar compulsivamente dentro do meu carro. Aquilo, eu não sabia o que fazer, eu não sabia se eu continuava, se eu andava, se eu ficava ali, eu não sabia o que fazer. E se existe uma coisa na face da terra, feia, horrível, é homem chorando. Gente, é feio demais. É muito feio. Não era igual o Kiko, né, chorando. Não, o cara chorava mesmo, compulsivamente. E o cara chorando, e eu comecei a andar devagarzinho, e ele chorando, e quando nós andamos ali uns 10 quilômetros, esse cara olhou para mim e ele disse assim, eu não precisava estar aqui. Ele disse, eu sou um dos empresários mais bem-sucedidos dessa cidade. Eu tenho uma empresa que vale milhões. Eu tenho uma esposa que me ama. Eu tenho 2 filhos que estão lá em casa e estão me esperando. Mas hoje, eu saí do meu escritório e em vez de eu ir para casa, eu fui para um lugar onde homem nenhum deveria colocar a planta dos seus pés. E ele foi para esse lugar, fora da cidade, lá ele se prostituiu, lá ele usou droga, lá ele bebeu, lá ele foi ao fundo do poço. E quando ele saiu, ele estava tão alcoolizado que em vez de ele pegar a estrada para a esquerda, ele pegou a estrada para a direita, no sentido oposto da cidade. E enquanto a estrada estava em linha reta, ele continuou. Quando a estrada fez uma leve inclinação para a esquerda, ele desceu o barranco à direita. E ele dizia assim, eu poderia ter tirado a minha vida, eu poderia ter morrido, eu poderia ter entrado embaixo de um caminhão com esse carro, e eu estaria estragando a minha vida, estragando o futuro dos meus filhos, estragando a vida da minha esposa, pelas escolhas que eu fiz. Sabe o que me chama a atenção na história desse cara? É que ele dizia, eu não preciso fazer isso. Sabe o que é incrível? É que tudo aquilo de errado que nós fazemos, que não deveríamos fazer, nós não precisamos fazer. Eu não preciso navegar em determinados sites. Eu não preciso ouvir determinadas músicas. Eu não preciso fazer determinadas coisas. Eu não preciso. A grande pergunta é, por que eu faço? Por que eu faço? Por que eu permito
Por que isto acontece comigo? Por que eu coloco a mão onde não deveria? Por que eu coloco a planta dos meus pés onde não deveria? Sabe qual era o segredo de Jó? O mais longe possível da possibilidade do pecado. O próprio Deus descreveu Jó como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Como Deus descreve você? Qual é a descrição que Deus colocaria hoje em sua identidade? Qual a descrição que Deus faria de você? Qual seria a descrição que Deus faria baseado nas conversas que você tem? Baseado naquilo que você ouve? Baseado naquilo que você faz? Baseado nos ambientes que de vez em quando você frequenta? Baseado nas coisas que você faz quando você tem a oportunidade? Qual é a sua verdadeira identidade? Ninguém, preste atenção no que eu vou lhe dizer, ninguém nesse colégio é capaz de saber quem verdadeiramente você é. Nem o seu melhor amigo, nem a sua melhor amiga. Mas existe alguém que sabe perfeitamente quem você é. E este se chama Deus. E tudo que Ele mais almeja é dar a você uma identidade semelhante à identidade de Jó. Tudo que Ele mais almeja é transformar você, é dar a você um novo coração, é pegar tudo que você tem e tudo que você é e construir uma nova história. Qual é a história que você tem construído até aqui? E qual a história que você quer construir daqui para frente? Quais são as coisas que você mais prioriza em sua vida? Quais são os sonhos que você tem carregado? Quais são os projetos que você tem feito? Se os seus projetos estão na parte de baixo da lista, cuidado! Porque se os seus projetos estão ali em bens, em posses, se os seus projetos estão em influência, em autoridade, em coisas que para Deus não são importantes, extremamente importantes, eu poderia lhe dizer, cuidado. Porque para Deus, quando Ele resume quem você é, Ele coloca exclusivamente como uma pessoa íntegra, reta, temente a Deus e que se desvia do mal. Pastor, eu não consigo ficar longe do mal. Eu não consigo me desviar das coisas do mal. Quer um conselho? Aqui diz assim: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura é à toa que Jó serve a ti? Acaso não o cercastes com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? Sabe o que é sebe? Sebe é cerca viva. Sabe o que é cerca viva? São anjos que entram no seu quarto e habitam lá com você. São anjos que irão proteger você daquelas coisas malignas que venham a entrar no seu dia a dia. São anjos que irão ajudar você a ficar o mais longe possível do mal. Sebe é cerca viva. Quando Jó, dia após dia, buscava se reconciliar com Deus, Deus colocava sebe, cerca viva, em volta de Jó e tudo que ele tinha. Deus, Ele coloca sebe, ou seja, cerca viva, em volta dos seus sonhos, dos seus projetos, das suas vontades, dos seus desejos, de tudo que você carrega como mais importante. Deus, Ele protege você. Deus, Ele cuida de você. Quando você decide colocar Deus como a coisa mais importante da sua vida. Quando você colocar Deus em primeiro lugar no seu coração, Deus vai auxiliar você
a colocar todas essas coisas e transformá-las em realidade. Eu quero fazer um apelo a você nesta noite, para que você pegue o seu coração, para que você pegue os seus sonhos, os seus dons, tudo que você possui, tudo que você coloca como mais importante, que você deposite nas mãos de Deus e diga: Senhor, está aqui, está na sua mão, de agora em diante, durante essa semana, durante a minha vida, durante os próximos anos, durante tudo que eu for fazer, o Senhor estará em primeiro lugar. Eu desafio você a fazer isso. Eu desafio você a permitir que Deus renove o seu ser. Eu encostei o carro na frente de uma mansão. Sabe aquela casona que você olha de baixo para cima, uma mansão imensa? Novamente aquele homem começou a chorar dentro do carro, porque agora ele deveria enfrentar a esposa e os filhos, vindo de uma realidade que ele não gostaria. E aquele cara parou, olhou para mim com os olhos vermelhos e disse: por que você me deu carona? E eu falei para ele: eu lhe dei carona porque eu vivo para fazer isso. Ele disse: para dar carona? Eu falei: não, para socorrer pessoas assim como você, para ajudar você, para auxiliar você. Eu sou um pastor. Aquele homem não conseguia descer do carro. Sabe por quê? Porque ele não queria enfrentar a mudança. Talvez você diga assim: ah, pastor, é mais uma semana, é mais uma mensagem, é mais uma música que vai cantar, é mais uma oração, mas quando eu sair daqui, o meu celular vai continuar me chamando, o meu grupo vai continuar me chamando, as postagens no Face, tudo vai continuar me buscando, e eu vou continuar ali na mesma luta. Mas eu quero desafiar você a permitir que Deus coloque as digitais dele em você novamente, que Ele reconstrua você, que Ele molde você novamente, que Ele dê a você a oportunidade de permanecer o mais longe possível do pecado. Aquele homem desceu do carro, apertou a campainha, porque ele não tinha chave. Ele estava com medo da esposa. Sabe o que ela fez? Abriu o portão, agarrou no pescoço dele e não soltou mais. Sabe o que acontece comigo e com você? Nós temos medo de irmos ao encontro de Deus com a história que nós temos. Mas eu quero lembrar a você de uma coisa: tudo que Deus espera é que você venha. Ele irá abrir o portão, irá se agarrar em você, desde que você coloque tudo que você tem no seu coração nas mãos de Deus, para que Ele transforme a sua vida e o seu ser. Nós vamos cantar uma música agora, e eu quero desafiar você a cantar esse hino. Fique em pé, fique em pé. Eu quero desafiar você a cantar esse hino, não porque todo mundo vai cantar, não porque tem alguém aqui na frente puxando, não, mas para que você cante, você e Deus. Fale para Deus essas palavras, abra o seu coração e diga: Senhor, está aqui, isso é o que eu sou, e o Senhor vai dizer o que eu serei. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar, preciso ouvir Sua voz a me chamar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus
Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor, preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, que aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Eu quero fazer um desafio a você. Cantar uma música como nós cantamos assim é fácil, é muito fácil. Nesse caso a gente não precisa nem decorar a letra, a gente canta. Mas eu quero desafiar você a sair daqui hoje com o propósito de colocar isso em prática ainda hoje. Ao você sair daqui, saia com o propósito de permitir que Deus transforme o seu coração, que Deus molde o seu coração, que Deus use os seus dons, que Deus seja o Deus da sua vida. Quantos querem fazer isso de verdade? De verdade. Que Deus seja louvado. Feche os seus olhos. Você que está em casa, feche os seus olhos também. Grandioso Deus e Pai, obrigado porque nós podemos meditar na sua palavra, ouvir a sua palavra, sermos tocados pelo seu Espírito, sentir a sua influência e ao mesmo tempo o desejo de colocar o Senhor como prioridade, sermos cercados por Ti, para que os nossos sonhos, os nossos projetos, tudo aquilo que nós temos em nosso coração, trabalhe, cresça e progrida conforme o seu querer e a sua vontade. Abençoe-nos e obrigado por estarmos na sua casa. Em nome de Jesus agradecemos. Amém.